Naturalmente, todos os dias devem ser dedicados à oração e ao culto ao Senhor Deus. Mas o domingo tem um significado especial. Vamos entender um pouco mais sobre o domingo como o dia do Senhor, agora nessa entrevista. Domingo de Páscoa e nós estamos hoje em Betânia, aqui no Horto Florestal, a casa de nosso arcebispo emérito, Dom Jacinto Brito, para conversar com ele a respeito do dia do Senhor, o domingo. Seja bem-vindo, Dom Jacinto. Dia esplêndido, Tarcísio, dia maravilhoso, irmãos e irmãs, para falar sobre o dia do Senhor, o domingo. Hoje é o domingo por excelência. A ele se aplicam as palavras do Salmo. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemos nele. Dom Jacinto, e quando o domingo passou a ser considerado o dia do Senhor? Na verdade, nós não temos uma data, dizendo foi a partir do dia tal, do ano tal, porque a historiografia e mesmo a memória de datas muito marcadas no início de um movimento como foi o cristianismo, saindo do judaísmo, debaixo de perseguições, de conflitos, não havia tanto interesse ou tanta atenção para isso. Mas nós temos uma referência muito clara. Nos tempos do Novo Testamento, significa antes do ano 100. Antes do ano 100, nós já temos a clareza de que o domingo era o dia do Senhor. Como nós temos essa clareza? Porque as aparições do ressuscitado são colocadas sempre no domingo. Veja, na tarde do domingo de Páscoa, para os 11 discípulos no cenáculo, para os discípulos de Emaús, depois, 8 dias depois, novamente no domingo, para Tomé. Então, sempre o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, era o dia consagrado das manifestações do ressuscitado. Também nós temos registros no Novo Testamento, pelo menos 2 vezes, e um deles é no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, que os cristãos daquela comunidade estavam reunidos no primeiro dia da semana. São Paulo estava pregando, houve até aquele fato que o rapaz estava sentado no peitoril, cochilou, caiu e Paulo ressuscitou, de modo que, então, já era uma prática. Agora, como é que os cristãos faziam desde o começo? Tendo consciência que o domingo era o dia da ressurreição do Senhor, o acontecimento fundante da história da nossa salvação, então eles celebravam o sábado judaico, prolongavam depois do pôr do sol, iam até ao amanhecer. E o amanhecer do dia celebrava a ceia do Senhor cristã. Quer dizer, ainda era uma simbiose, uma vida conjunta de prática judaica e prática cristã. Porque, na verdade, o judaísmo foi o tronco que Deus plantou para dele sair a haste, que é o novo Israel de Deus, a Igreja de Cristo. Muito bem, Dom Jacinto. Então, entendendo que o domingo se torna o dia do Senhor, como nós devemos vivenciar essa data? Não é mais apenas uma data a mais no calendário, um dia a mais na semana. O homem sempre sentiu necessidade de parar um dia o trabalho, ter um dia de repouso para repor as forças, mas também para se dedicar a outras atividades. Eu me lembro do Pequeno Príncipe, que diz assim, o que faz um dia diferente do outro? Ele diz, é o rito, porque o sol, a terra continuam o seu movimento, mas o rito, o domingo você já não vai para o trabalho no horário marcado, já não tem aquela correria dos dias de semana, então é um rito diferente. E o cristão disse, olha, se Jesus ressuscitou no domingo, ele começou uma nova criação. Então, esse dia é o começo de uma vida nova. E nós dedicamos ao Senhor as primícias da semana, o começo da semana. Tanto que o dia seguinte é segunda-feira. A semana começa com o domingo. Na nossa língua neolatina, domingo vem da palavra Dominus, que quer dizer Senhor, dia do Senhor.
Nas línguas anglo-saxônicas, como o inglês, o alemão, é o dia do sol, o dia do sol. Isso também tem um sentido muito cristão. Cristo é o sol nascente que nos veio visitar, a luz plena que enche o mundo. Então, há uma consciência, a partir da ressurreição de Jesus, da primazia do domingo como sendo o dia do descanso, o dia da festa, e os cristãos passaram a fazer desse o dia da comunidade. O Papa João Paulo II escreveu uma carta apostólica, Dies Domini, Dia do Senhor, onde ele diz, é o dia da comunidade, é o dia do Senhor e é o dia da comunidade. O dia da comunidade se reunir para ouvir a palavra de Deus, para partir o pão consagrado. Aquela célebre descrição que por 2 vezes nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, seja no capítulo 2, seja no capítulo 4, dizendo, os cristãos eram marcados por isso. Eles eram assíduos nas reuniões em comum, na doutrina dos apóstolos, nas orações e na fração do pão. Então, esse era o retrato, praticamente, o perfil da comunidade cristã. Eram assíduos nas reuniões em comum. Por isso é que nós não entendemos como é que um cristão que é membro de uma comunidade não sente a alegria, o gosto de estar com os irmãos no primeiro dia da semana para glorificar a Deus. Sente falta. Eu me recordo com emoção quantas pessoas disseram depois da pandemia, quando participaram pela primeira vez da missa em comunidade, eu sentia muita falta. Como estava fazendo falta eu estar com os irmãos, as irmãs, para as celebrações. A gente se sente confortado, se sente animado, revigorado. E é isso mesmo. E Jesus disse, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Como forma de fato, dar ao domingo aquilo que lhe pertence, o seu lugar na nossa vida, nós cristãos somos motivados pela igreja a participar da Eucaristia, como o senhor bem lembrou. Qual lugar a Eucaristia deve ocupar no domingo do cristão? Não tenho dúvidas, o lugar central. Para um cristão católico, o domingo se organiza em torno da missa. E nesse ponto eu me permito dar um testemunho pessoal. Era criança de seus 7, 8 anos, mal tinha feito a primeira comunhão, e minha família gostava, às vezes, de meu pai, sobretudo, fazer passeios no Rio. Uma cidade como Bacabal, de 60 e tantos anos atrás, não havia quase diversão. Então, como ele era funcionário público, só tinha o domingo de folga. E então juntava a família com mais outros 2 amigos de trabalho para fazer um passeio de canoa, pescar, e a gente parava na beira do rio, assava o peixe, cozinhava, comia com farinha d'água, como bom maranhense, e aqui voltávamos à tarde. Mas um detalhe, sempre nós íamos à missa das 8 horas. Naquele tempo só havia missa de manhã. Mas nesse dia nós íamos à primeira missa, que era 5 horas da madrugada. E ninguém ficava em casa. Nem nós crianças, meus irmãos ainda mais novos do que eu, ninguém ficava em casa. Todo mundo ia para a missa 5 horas da madrugada. Porque 7 horas da manhã a gente já estava na canoa começando o passeio. Aquilo me marcou muito, quer dizer, não foi preciso meus pais dizerem, sobretudo minha mãe, olha, hoje é o dia do... Não, já estava dito. Antes de tudo a missa, depois vem a diversão. Eu tenho também um célebre exemplo que me foi narrado como fato histórico, o grande chanceler Adenauer da Alemanha, quando ele participava no tempo da Guerra Fria de reuniões de alto nível internacional, e muitas vezes na Rússia ou em países não católicos, e tinha sempre a embaixada da Alemanha, ele era alemão, e tinha um padre. Ele só aceitava compromisso antes ou depois da missa. Mas por nada ele aceitava compromisso durante a missa, que envolvesse o horário da missa. Então isso mostra que um homem de valor político, sociológico, do mundo também internacional, o testemunho católico dele
Olha, antes de tudo Deus, antes de tudo a fé em Jesus Cristo. A partir disso eu cumpro meus deveres de cristão como homem público. E ele era tão respeitado pela sua competência e pela sua honestidade e capacidade que todos se dobravam ao horário dele. Porque esse é o horário da missa do chanceler Adenauer. Então são testemunhos de que a pessoa toma na missa o momento de abastecimento. Encontro que reanima, encontro que exprime a fé, mas também que abastece na fé. Se nós hoje tomássemos mais a sério isso, muita gente se perguntaria: para onde você está indo no domingo? Estou indo para a missa. Missa? Sim, hoje é domingo. Só isso basta. É uma evangelização, né? Nós precisamos retomar esse espírito do domingo, o dia do Senhor, para que os outros vejam que em nós, em primeiro lugar, está Deus. Está Jesus, nosso Salvador, e a comunidade que Ele criou com a sua morte e ressurreição. A centralidade do domingo é um sinal da centralidade de Cristo. Mas para além da Eucaristia, como o cristão pode santificar, como o cristão pode guardar, como diz o terceiro mandamento da lei de Deus, o dia do Senhor? Você já disse que o culto é a principal atividade. Agora, um culto sem vida é um culto que não tem valor diante de Deus. Então, a missa deve ser não só um ponto de encontro, mas um ponto de partida. Então, aquele dia deve ser marcado por uma convivência familiar. E é bonito quantas muitas famílias marcam almoço aqui e acolá. É um jeito de fazer o dia do Senhor um dia da família, um dia do encontro. Estreitar os laços familiares, já que a família moderna está espedaçada por causa do trabalho. Ninguém mais tem, como no passado, o horário do almoço, todo mundo junto, do café, etc. As atividades do mundo contemporâneo transformaram o jeito de ser da vivência familiar. Mas a gente pode ser criativo, né? É um almoço na casa de um, é um encontro para tomar um sorvete depois da missa ou depois de tal hora em tal lugar. Também um dia para o repouso. O corpo precisa disso. E nós glorificamos a Deus também respeitando os limites do nosso corpo. E não há dúvida, é um dia que nós estamos liberados igualmente para uma visita a um doente, a um hospital, ao cárcere, para dar mais atenção ao vizinho que está doente ou que está mais isolado. E eu vejo hoje, e Nossa Teresina, isso também é muito forte, pessoas que dedicam o domingo a atividades missionárias. Encontros de jovens, encontros de casais, encontros de pastorais tais e tais. Quer dizer, fazem do domingo o dia do Senhor também na evangelização, proclamando a fé, ensinando aos outros pelo testemunho de vida que ele também tem mulher, tem esposo, tem filhos, tem animais em casa, etc. Mas nada disso impede a centralidade de Deus. Então nós agradecemos ao Senhor, Dom Jacinto, pela disposição em nos acolher e nos ajudar a entender melhor o domingo, o dia do Senhor. Que nós possamos ter um feliz domingo em comunhão com Deus e com os irmãos. Que a Páscoa seja permanente. Cada domingo é uma pequena Páscoa em nosso dia a dia.